nós faremos um debate com o professor Leonardo de Albuquerque, com o professor Loed Carvalho e Luiz Weber Salve. Bom, gente, telespectadores, nós estamos aqui para conversar com vocês da importância desse momento, do autoconhecimento, do Portal Holístico TV, para levar às pessoas o conhecimento da nova era, dessa transição de era. Exatamente. Nós estamos entrando agora numa fase onde o nosso planeta está passando por uma transformação muito grande. É a mudança de eras, da antiga era de peixes, que regiu o nosso planeta durante 2000 anos, para uma nova fase, uma nova era, chamada a Era de Aquários. Essa mudança de eras está causando grandes transformações na espiritualidade, na visão social, na tecnologia, na visão que o ser humano tem da mãe natureza, e é isso que nós vamos debater hoje aqui. Então, na verdade, o que existem são algumas abordagens que são populares, superficiais e, sobretudo, leigas desse assunto tão profundo e rico que é a nova era, certo? Então, quem não está satisfeito com essas abordagens, na verdade, deveria procurar realmente essas fontes mais profundas, que também existem, né? Como Alice Bailey, enfim, como René Guénon, da tradição, da sabedoria, do perennialismo, né? E assim, realmente, podemos ter as respostas necessárias em muitas dimensões. E a mensagem desse momento seria essa. Amigo Noé, o que você disse sobre esse assunto da... O importante, amigo Luiz, é que as mudanças estão aí, não adianta tentar fugir. A gente vai ter que mudar com o nosso autoconhecimento. Basta você sintonizar na televisão ou nos canais de mídia, que você vai ver as mudanças físicas, geológicas e psicológicas no comportamento individual das massas, né? Então, está acontecendo como nunca aconteceu antes. Nós estamos no limiar de transição de peixes para aquário, como falou o amigo Leonardo, né? É bem agora. Aproveitem, essa é uma leva, é uma onda que a gente tem que pegar esse gancho, porque agora vai. É a hora de nós irmos em busca do conhecimento. Inclusive, o professor Leonardo vai nos explicar como isso já está relacionado desde antigamente, até em textos sagrados como a própria Bíblia. É verdade, Victoria. A Bíblia possui muitos textos antigos que falam das mudanças de eras, principalmente a questão de Moisés, né, que tentou implantar um novo sistema social entre os hebreus antigos, e esse sistema social realmente originou um novo ciclo de eras. Ele abandonou, né, o ciclo antigo, que era representado pelo símbolo do bezerro de ouro, né, na Bíblia, e entrou daí realmente numa nova era, numa nova fase. E o Apocalipse bíblico também fala muito sobre essa transição de eras agora que nós estamos vivenciando, a transição de peixes para aquários. Na verdade é uma transição total em todos os sentidos, é uma mudança na visão da vida, é uma mudança na visão social, uma mudança profunda em termos religiosos, é uma mudança muito radical. Radical mesmo, Vitor. Inclusive, não estaria relacionado ao Apocalipse com essa nova era de Aquários, professor? Totalmente. Uma forte mudança. O Apocalipse bíblico, na verdade, fala claramente sobre essa transformação planetária. E não tem muito a ver com a destruição do mundo, que na visão popular, como o nosso amigo Luiz Salve falou, as pessoas acham que vai acabar tudo, é o fim do mundo, né? Existem muitos filmes de Hollywood, né, que o oceano sobe, destrói tudo, não sobra nada, né? Dando continuidade ao nosso bate-papo, eu deixo a palavra com o professor Leonardo. Já estava na palavra. Bom, em vista disso, cabe a nós, os holísticos, né, do século XXI, propor ideias práticas, então, para a gente criar de uma vez essas cidades cósmicas, né, Luiz? Então, eu queria que nossos companheiros aqui debatessem um pouco qual
que a gente pode criar uma cosmópole? A gente inicia como? A gente compra um terreno e constrói alguma coisa lá? A gente chama um grupo, cria uma associação e aí o grupo vai e inicia um trabalho? Como é que se faz, Noé? Bom, em primeiro lugar, eu acho que as pessoas precisam ter o conhecimento do que é, como fazer e interagir com pessoas afins que tenham esse mesmo propósito. Começaríamos nas zonas urbanas, tá? Antes de migrar, e faríamos uma espécie de transição do urbano para as comunidades. Então eu acho que primeiro teria que começar aqui mesmo nas cidades, esse estudo, até a parte prática de construções, projetos, para as pessoas sentirem o que é, para que serve, para futuramente aqueles que quiserem migrar definitivamente ou em transição, podendo morar aqui e ir para lá no final de semana, à vontade. Então eu acho que esse seria o projeto inicial. Luiz? Nós temos então que aprender de fato com a história, né? Com os antigos, com a tradição. Né? A gente não pode querer reinventar a roda. De certa forma, quando começamos o trabalho de comunidade, nas décadas passadas, né? A gente estava meio que tentando reinventar a roda. Né? Pessoas tão urbanas, né? Em formações acadêmicas, intelectuais, querendo ser pessoas rurais, não deu muito certo. Né? Então hoje nós vemos essas comunidades alternativas, como eram chamadas na época, né? Se transformando de fato naquilo que elas sempre foram, essencialmente, que são escolas. Escolas de treinamento do ser integral, né? Espiritual, ecológico e social. Né? Então, essas comunidades elas têm essa missão, de fato, né? De serem escolas do ser integral. Né? E isso lembra também os ashrams da Índia, né? Os ashrams espirituais, que também são escolas, né? Da vida unificada, né? Espiritual, material e social. Né? E as cidades elas vão permanecer, de fato, né? Eles vão se renovar. Né? E eu acho que é importante também esse diálogo, né? Entre polos rurais, né? E polos urbanos. Né? Por quê? Não para ficar tampouco dessa dicotomia, na verdade para criar novos polos, né? E de fato que seria o grande caminho do meio, que são as próprias cosmópolis. Assim, né? Não podemos ficar assim, em pequenos núcleos assim, que são essas escolas que eu falei, que não são sociais, porque são centros de aprendizado. Do outro lado também tem as cidades antigas, né, que são cidades caóticas, né? Então nós temos que realmente procurar fazer essa combinação de informações, né, de intercâmbios. De né? ideias também. De ideias, E claro. cheguem a uma única conclusão. Sim. E que para isso se comece, como o professor Noé falou, já dentro do próprio ambiente urbano, para depois sim ir mais para a zona rural definitivamente. Claro, Vitória, até para não irmos para o fanatismo, como já aconteceu com várias comunidades que não deram certo, alternativas, porque foram ao extremismo, radicalizar até na alimentação e outras coisas, e voltar a ser primitivas. Então isso não funciona. A nova era faz uma proposta científica e cultural. Para avançar, Para e avançar. não retroceder. Perfeito. E terminar já está feito aqui nas cidades antes de começar algo novo, mais profundamente. Na verdade, esse problema que ocorre de um grupo de pessoas assim totalmente formadas com técnicas muito mais intelectuais que manuais e que agrícolas e que tenta criar alguma coisa no campo e não dá certo, isso é bem antigo aqui no Brasil. Né? Eu me lembro que no século XIX, um utopista francês, discípulo do Fourier, Bento Muri, veio aqui para o Brasil, propôs para o Dom Pedro II, na época, a criação de uma comunidade alternativa, né, com os conceitos do século XIX, mas que tinha uma visão agrícola e tal. Só que ele trouxe da França um monte de gente que não sabia fazer praticamente nada de agricultura. E aí foi um colapso total. Né? A comunidade foi criada em Santa Catarina, na região de Santa Catarina. Infelizmente ele trouxe muitos artífices que trabalhavam com práticas manuais, etc., mas que não tinham experiência com a terra. Então a experiência foi um grande fracasso. Não durou 6 meses. Os franceses retornaram para a França, alguns ficaram aqui no Brasil. E o Bento Muri, então, percebeu que era necessário a criação de uma escola de formação agrícola para preparar as pessoas para que elas soubessem trabalhar com a terra.
Só que, infelizmente, ele não ficou muito tempo aqui no Brasil, retornou para a França mais tarde, mas essa ideia se disseminou aqui no Brasil. Então, eu acho que essa ideia de se criar novos polos, novos grupos, se espalhou. O Bento Muri foi importante que ele disseminou a ideia da homeopatia aqui no Brasil. Ele até foi um dos fundadores das primeiras escolas de homeopatia lá no Rio de Janeiro. Então, nós aqui no Brasil ainda temos esse problema no século XXI. Para se ir para uma terra e se iniciar um trabalho para criar realmente uma comunidade autossustentável, as pessoas têm que saber plantar, têm que saber trabalhar com a terra, não tem jeito. Mas isso se aprende aonde? Nas cidades, né, irmão Noé? Então, nas grandes cidades é que a gente tem que preparar primeiro grupos de estudos, onde as pessoas vão receber ensinamentos espirituais, mas também vão aprender a mexer com planta, com a terra, porque uma comunidade que não é autossustentável em termos agrícolas se torna um grande fracasso. Tem que saber tudo desde o início, passo por passo, com calma, para que não haja depois erros, tropeços, digamos assim. Com muita calma. Isso, aí que entra o conhecimento científico e técnico. É uma escola preparatória para que as pessoas levem esse conhecimento para as novas terras, leva a ciência. E a ciência ela funciona mesmo, com racionalidade, com espiritualidade. E aí também entra a espiritualidade, porque se não houver isso, vai acontecer a guerra entre egos, que detonam as comunidades, por mais técnicas que elas tenham, elas se incumbem, como aconteceu com várias comunidades no Brasil. Na verdade, seria bem mais fácil a gente começar desde a nossa própria casa, Isso. aprendendo coisas necessárias para depois que hajam grandes mudanças. Grandes coisas são feitas a partir de pequenas coisinhas. É verdade. Um passo a cada. Coisas muito simples. Perfeito, perfeito. De qualquer forma, nós vamos ter que enfrentar essa situação toda a nível planetário em breve, né? Nas próximas décadas já estamos começando a ver os sinais disso, né? Então nós não vamos escapar realmente de conhecer, né? Caminhos novos, né? Porque está mudando muito o meio ambiente e boa parte da culpa disso é do próprio ser humano, né? Que mexeu muito nas coisas, né? No clima, né? E isso está afetando bastante as grandes cidades, sobretudo, né? O mundo, do modo geral, está sendo afetado, né? E eu acho que nós vamos ser obrigados a lembrar de outros modelos sociais também, né? De organização, como os indígenas, por exemplo, né? Que procuravam fazer pequenos núcleos diversificados, né? Quando crescia muito, eles se multiplicavam, como as abelhas também se multiplicam, né? Para não carregar muito em cima de um só núcleo, de um só ambiente, né? Natural, né? Para não esgotar o meio ambiente, na verdade. O solo todo, né? E provavelmente as cidades do futuro vão ser assim, vão ser várias cosmópolis, né? Uma disseminação de várias cidades, né? Pequenas, cada uma procurando suas soluções ecológicas, ambientais, autossustentáveis, né? Produzindo a própria energia a partir de várias fontes, né? Renováveis, né? E vamos deixando cada vez mais para trás as megalópolis, que na verdade nunca teve uma razão maior de ser, a não ser a própria ambição humana, né? De despovoar a terra para explorar, ou de procurar criar currais de consumo para as pessoas se alienarem, né? É destrutivo, né? As cidades grandes são mais como cânceres, assim, né? Que não tem realmente futuro, sobretudo no mundo de transição, né? Então, nós vamos ser forçados a reconhecer isso, né? Como já estamos sendo realmente forçados, sobretudo começando pelas grandes cidades, né? Que são como São Paulo, que realmente é uma situação monstruosa, né? Talvez também em breve a cidade do México, na China mesmo, onde a poluição está totalmente insuportável. Já passou pelas consequências, né? Os terremotos do México, São Paulo, a seca e tudo mais. E sem O planeta avisando de uma certa forma que está doente. Sim. Então a crise vai começar a se revelar através dessas verdadeiras excrescências, né? Urbanas, que são essas megalópolis, né? Que realmente não tem nenhum sentido de ser, né? E as pessoas vão ser obrigadas a migrar, né? E vão para onde essas pessoas, né? Vão sobrecarregar outros núcleos menores, né? Mas acho que também será a hora das pessoas realmente criarem alguma coisa nova, né? Propostas novas, porque é muito difícil, a gente temos várias propostas, né? As pessoas têm várias propostas de renovação tecnológica, espiritual, mas não conseguem realmente botar na prática porque a carga do velho ainda é muito grande, né? Então é como querer lutar contra a correnteza. Não há sabedoria nisso assim, né? Nós podemos realmente procurar semear no velho mundo as nossas ideias, né?
E para colocar sementes ali, mas realmente procurar levar isso para alguma coisa realmente nova, né? Porque, como falamos na questão da floresta, né? Temos que procurar um novo ambiente para um novo tempo, assim, né? Então, as cidades verdes são mais como lugares assim, de semeadura das informações, do conhecimento, né? De transmissão, de compartilhamento de informações, né? Mas elas em si mesmas não têm futuro mais, assim, elas estão, pelo contrário, elas estão sendo desconstruídas, né? E isso é como se fosse uma mãe fazendo um parto, né? E tem que procurar criar os ninhos novos, esses rebentos, né? Do futuro, que serão as pessoas da nova era, de fato, assim, né? Assim que essa transição, né? E aos poucos o próprio ser humano vai chegando a essa ideia de que, na verdade, o urbano deve estar junto com o ambiente natural. Só vamos tentar aprender isso mais rápido para que não seja tão tarde. A Mata Atlântica, que já está quase acabada, e a Amazônia não se deem mal, assim. É verdade, Vitória. A gente não pode se esquecer que a tecnologia negativa acumulada dentro das megalópolis, das monstrópolis, né? Elas acabam causando catástrofes ecológicas, como agora recentemente a gente viu ocorrer em Mariana, lá, em Minas Gerais, né? Onde uma barragem de dejetos de mineração rompeu-se e milhares de toneladas de resíduos entraram no Rio Doce, né, e poluiu praticamente o rio inteiro, matando o ecossistema quase que total, né, indo até o Espírito Santo. Então vocês imaginam, é a maior catástrofe ecológica, ambiental que o Brasil enfrentou já em toda a sua história. Para vocês verem como a tecnologia mal direcionada acaba causando a destruição. Então as propostas das cosmópolis é bem o inverso. É um grupo social estar em harmonia total com a natureza, evitar a poluição química industrial e principalmente resíduos de mineração, que isso é uma coisa totalmente impensável numa cosmópolis, e trabalhar então com o quê? Com técnicas agroflorestais em harmonia com o rio, com a natureza, para obterem a sua energia. E assim entrar em equilíbrio com a natureza. E como a Victória bem colocou, isso começa em casa, com as pequenas coisas, com a sua higiene, com a decoração, com os pontos energéticos de acupuntura da terra, porque as grandes cidades foram construídas ao léu, sem planejamento nenhum, bloqueando pontos de acupuntura, né, energéticos, que é a grande rede que tem no planeta, em que estão as pirâmides, foi bem colocado no início. Então, isso tem que ser respeitado, e vai ser resgatado novamente esse conhecimento todo que tem no planeta Terra e tem em Marte, como Elysium, né, Sidônia. Então, no universo inteiro é assim. Então, aqui vai voltar a ser assim, mas temos que reconstruir um novo ciclo, como sempre acontece, né? E o futuro começa agora, a partir de pequenas mudanças. E, assim como também o nosso país tem tantas culturas, tem tanta fauna, flora, nós poderíamos muito bem aprendermos uns com os outros. Até mesmo como esses franceses, né, professor? Sim. Poderiam ter aprendido com algumas populações nativas que conheciam a terra, tudo. Totalmente. Então, nós agradecemos hoje aqui o debate hoje aqui que foi feito, né? Bom. E pedimos para que vocês continuem assistindo e apreciando aqui o nosso Portal Holístico TV, que a gente sempre traz, uma vez por semana, um debate legal sobre algum assunto. Não é mesmo, Vitória? É mesmo. Mais conhecimento para você. E vamos começar desde agora essa mudança do futuro, porque o futuro já começa agora no presente.